Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Eu quero partilhar com os queridos, nessa oportunidade, um texto da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, que nos diz o seguinte: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa passagem nos situa na saída do povo de Israel rumo ao deserto. Não é? Ele está saindo do Egito, liberado por Faraó, dada a mão poderosa de Deus através das pragas que enviou sobre o Egito. E o povo agora então está começando a sua jornada pelo deserto. Eu quero começar a nossa reflexão fazendo menção de que não é a primeira vez em que o Senhor ordena ao seu povo que peregrine. Já em Gênesis capítulo 12, nós temos o relato de que Abrão foi chamado por Deus também para se tornar peregrino. Faço menção a isso, meus queridos, para lembrar aos amados que faz parte da característica do povo de Deus nesse mundo, saber que caminha como peregrino nessa terra. Aconteceu antes dessa narrativa com Abrão, isso aconteceu depois dessa narrativa, e isso continua acontecendo com a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que esses dois versículos do final do capítulo 13 nos instruem. O texto nos fala que de maneira miraculosa o Senhor levanta dois símbolos, não é? Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo, não é? Uma coluna de nuvem e fogo durante a noite. Eu quero lembrar aos queridos que a nuvem sempre foi um símbolo do mistério de Deus e o fogo sempre foi um símbolo do seu poder. Então, além daquilo que Deus realizava de maneira miraculosa e física no meio do povo, guiando, guardando, de alguma forma protegendo o povo dos perigos do deserto na peregrinação, tanto ao longo do dia, o calor escaldante, como ao longo da noite, o frio, as criaturas noturnas. Além de tudo isso, essas colunas elas eram símbolos de características de Deus que vão ser desenvolvidas de maneira mais profunda e clara ao longo da narrativa do Antigo Testamento. O mistério e o poder de Deus. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa oportunidade. Veja, assim como o povo de Israel no deserto, nós somos peregrinos nesse mundo. E o versículo 22, de maneira muito específica, diz que essas colunas de nuvem e de fogo nunca se apartavam da presença do povo. Meus queridos, da mesma forma como o Senhor esteve com o povo em toda a sua peregrinação no deserto, assim o Senhor está conosco em nossa peregrinação nesses dias. Talvez eu e você olhemos para os dias que estamos vivendo, dias difíceis, e pensemos que estamos de fato atravessando um deserto, que os dias são desérticos para nós, não é? Dias de incerteza, para muitos dias de grande privação, não é? Dias de grandes perigos, não é? Perigos inclusive de morte. E talvez o nosso coração seja tentado a questionar se realmente Deus se lembra ou se Ele se esqueceu de nós. Se Ele está conosco ou se Ele nos abandonou. Precisamos lembrar dessa passagem instrutiva de Deus aos nossos corações. As nuvens nunca se apartaram do povo de Deus. O mistério de Deus, o poder de Deus nunca estiveram ocultos, nunca estiveram apartados do povo de Deus. O povo de Deus, assim como nós, não era merecedor dessa presença divina, não é temível. Mas o Senhor fazia questão de maneira graciosa de estar com o seu povo em todo o tempo. Essa presença era tão profunda e tão desejosa da parte do próprio Deus que nós vamos ver na própria narrativa de Êxodo que essa coluna ela enche, não é, a tenda e ela simboliza a presença de Deus no meio do povo. Deus orienta o seu povo através dessa nuvem. No capítulo 40 nos é informado que quando a nuvem baixava sobre a tenda, o povo então entendia que não deveria avançar em sua jornada. Entretanto, quando Deus queria que o povo avançasse, a nuvem subia e era tempo de levantar acampamento e continuar a sua jornada. Meus irmãos, que possamos entender, assim como o povo de Israel no deserto,
esse agir de Deus em nossa vida. Que a presença de Deus, misteriosa, porém poderosa, ela é real. E de que assim como Deus orientava o seu povo em cada ato, em cada dia, em cada situação, a avançar, a parar, a esperar, a continuar, assim o Senhor também há de nos orientar pela sua palavra e pelo seu Espírito. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Se fazer presente em nosso meio, nos orientar em todos os momentos, em todas as decisões, em todas as atitudes. Não pensemos, em hipótese alguma, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou. Não, meus irmãos, Ele não fez isso. Desde Abraão, desde o Éden, o Senhor tem se feito presente na vida do seu povo. E Ele continuará fazendo isso. Não foi isso que o Senhor nos disse, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Então paremos, descansemos o nosso coração nessa verdade e busquemos do Senhor a sua orientação. Entendamos que o Senhor tem uma forma misteriosa, toda poderosa de agir, e que a nós, como seus filhos e filhas, cabe apenas dizer sim, Senhor. Faz a tua vontade sobre nossa vida. Eis aqui os teus servos, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas. Que o Senhor nos ajude a caminharmos, a peregrinarmos nesse mundo, nessa vida, de maneira obediente, com fé em nossos corações, confiantes no Senhor, até aquele dia em que Ele nos chamar, ou que Ele vier buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele encontre em nós homens e mulheres que confiem no seu mistério e no seu poder.